Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje eu trouxe para vocês todos os detalhes da investigação envolvendo o fundador da Embeleze, Itamar Fernandes, e sua ex-esposa Monique Elias. Para quem não sabe, hoje ela está sendo acusada de ter enganado o seu ex-esposo por pelo menos 11 anos. Então, se você gosta de histórias de crimes reais, intrigas familiares e reviravoltas bastante impressionantes, fica comigo até o final deste vídeo. Mas antes, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal, deixar 1, 2, 3 comentários, tudo isso apoia muito o meu trabalho e eu leio e respondo todos vocês. Também me siga na rede social, que estará aqui na tela, lá eu tenho contato mais direto com todos vocês e você pode me mandar uma mensagem falando que veio do Caixa de Pandora. E deixa eu também te dar uma dica. Estamos no penúltimo dia da semana do cliente do método B-Way, que vai te dar 57% de desconto no melhor curso de inglês da internet. Olha só, de R$ 697, nesta semana você vai pagar apenas R$ 296,99. Ou então 12 vezes de R$ 29,70. Então, se você não consegue sair do lugar, não consegue aprender a falar inglês, você precisa conhecer o método B-Way do professor Jonas Bressan. E eu vou deixar o link aqui no box de informações e também no primeiro comentário fixado para que você não perca esta promoção que está acabando. Estamos no penúltimo dia, então já corre para garantir o seu curso de inglês. Bom, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar na Embeleze, que é uma marca extremamente famosa de produtos para o cabelo e está aí nas prateleiras de todo o Brasil. Mas o que talvez você não saiba é que por trás desse império, que é gigantesco, há uma história de traição, manipulação e um prejuízo de mais de 122 milhões de reais. Hoje vamos mergulhar no caso do Itamar Fernandes, o fundador da Embeleze, e como sua ex-esposa Monique Elias está sendo investigada por supostamente ter enganado o seu ex-marido por mais de uma década, usando inclusive um perfil falso. Antes de tudo, vamos conhecer o protagonista dessa história, que é o Itamar Serpa Fernandes. Ele nasceu em Vitória, no Espírito Santo, e ele sempre foi um homem simples, mas com uma visão gigante. Ele começou a trabalhar como cobrador de ônibus, ele já trabalhou como office boy, deu aulas de química e até trabalhou na Bayer, mas foi em 1969, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que ele fundou o que seria o início do seu império, a Embeleze. E eles lançaram um produto revolucionário que seria um alisante para o cabelo. E com isso a Embeleze ficou conhecida nacionalmente. A empresa cresceu e virou um verdadeiro império. Hoje eles têm mais de 500 produtos, têm filiais nos Estados Unidos e em Portugal e presença em 70 países diferentes. E o Itamar sempre foi o cérebro por trás disso tudo, o empreendedor incansável que transformou o seu sonho em uma das maiores marcas de cosméticos do Brasil. Então ele sempre foi um homem extremamente visionário e empresário de sucesso. Mas infelizmente, como em toda grande história, nem tudo são flores. Em 2011, o filho mais velho do Itamar, chamado Cláudio, morreu em um acidente de moto. Isso deixou o Itamar extremamente fragilizado. E foi aí que uma nova personagem entrou em cena, Monique Elias. A Monique hoje tem 43 anos e nasceu em Nilópolis, também na Baixada Fluminense, e ela foi criada pelos avós. Ela também teve uma infância bastante difícil, ela não tinha dinheiro para comprar bonecas, as suas roupas eram todas doadas e até teve que escovar os dentes com sabão, mas ela sempre foi muito determinada. Ela conseguiu estudar direito, estagiou na Defensoria Pública e em 2012 ela conheceu o Itamar pelas redes sociais. Nessa época ele tinha 71 anos e ela 31, uma diferença aí de 40 anos, mas que não impediu o início de um relacionamento. Logo no começo, a Monique se mudou para a mansão do Itamar, na Barra da Tijuca, e ali na mansão tinha elevador, 4 andares, e ela passou a viver uma verdadeira vida de princesa, uma vida de luxo, e eles tiveram gêmeos em 2014, chamados Francisco e Isabela. E eles oficializaram o casamento em 2018, em uma cerimônia bastante extravagante. Teve carruagem, teve diversos shows. Mas, segundo a polícia, foi no mesmo ano em que ela conheceu o Itamar, em 2012, que o plano dela começou. Investigações apontam que logo no início do namoro, a Monique criou um e-mail falso com o nome de Jéssica Ferrer, onde ela se passaria por uma amiga virtual do Itamar. E assim ela fez. Ela passou a enviar e-mail para o Itamar e ele respondia esses e-mails e ela, através disso, começou a plantar sementes de desconfiança contra a família dele.
Agora você imagina alguém criar um personagem falso para conseguir manipular outra pessoa por anos. Parece uma história de filme de terror. E eu já quero saber o que você está achando disso e já vai deixando aqui nos comentários. Bom, segundo as investigações, a Monique se aproveitou dessa personagem para minar as relações entre o Itamar e pessoas próximas, como, por exemplo, a ex-esposa dele e os filhos. O Itamar já estava separado da sua esposa, Josefina, há anos quando ele conheceu a Monique. Porém, segundo a polícia, a formalização do divórcio só veio em 2013, após a pressão que Jéssica Ferrer exerceu através dos seus e-mails. Depois disso, a Monique se casou com o Itamar e ampliou o domínio emocional e financeiro sobre ele. Tudo isso segundo as investigações da Draco, que é quem está cuidando desse caso. A partir de 2015, a Monique passou a sugerir, por meio da sua personagem Jéssica Ferrer, mudanças estratégicas no comando da Embeleze, com o objetivo de ser favorecida financeiramente através disso. O seu filho, que era fruto de um relacionamento anterior chamado João Carlos, também foi beneficiado por este esquema. Então, sim, para quem ainda não entendeu, a Monique criou um e-mail falso com o nome de Jéssica Ferrer e passou a se comunicar com Itamar, falando que era uma pessoa próxima dele e que não poderia se identificar. E ela então passou a direcionar seus ataques ao Jomar, o filho do Itamar, e ela o chamava de traidor e manipulador. Como resultado, ele foi sendo afastado gradualmente do seu pai, tanto na relação pessoal entre eles, quanto na relação de negócios que eles tinham ali através da Embeleze. E conforme eu falei para vocês, em 2018 eles se casaram formalmente, a Monique e o Itamar. Esse esquema, supostamente montado pela Monique, era muito sofisticado e durou 10 anos. Ela se passou por essa Jéssica Ferrer durante todo esse tempo e, ao todo, ela enviou mais de 2.000 e-mails para o Itamar. Ela dizia coisas como ninguém no seu trabalho é de confiança, ou então cuidado com o Jomar, o filho mais velho do Itamar, que era herdeiro da Embeleze. E a ideia sempre foi isolar o Itamar da família e dos amigos da sua rede de apoio, enquanto ela ganhava cada vez mais controle sobre a vida dele. Em 2020, segundo as investigações, a Monique iniciou uma relação extraconjugal com Matheus Palheiras e, por causa disso, ela se separou oficialmente do Itamar. Mesmo assim, ela continuou manipulando o Itamar psicologicamente através daqueles e-mails com seu pseudônimo Jéssica Ferrer. A polícia afirma que foram feitas várias transferências bancárias, doações de bens e alienações patrimoniais que favoreceram a Monique, o seu filho João Carlos e o Matheus, que em seguida se tornou seu marido. O Itamar era influenciado diretamente pelas conversas com a Jéssica Ferrer e, através disso, ele até alterou seu testamento para beneficiar a Monique e o filho dela, o João Carlos, em detrimento dos filhos do Itamar. A Monique também se tornou a principal beneficiária do seguro de vida do Itamar. E para explicar melhor aqui para vocês, foi da seguinte forma que tudo isso aconteceu. A polícia diz que a Monique, com a ajuda do seu filho João Carlos e do seu então amante Matheus Palheiras, desviou um total de 122 milhões de reais do Itamar. Isso incluía transferências bancárias, compra de imóveis, como uma fazenda em Valença e um apartamento na Barra, além de alterações em apólices de seguro. Apenas através da apólice de seguro, ela recebeu 28 milhões de reais. E ela também pediu que ele alterasse o testamento conforme eu falei para vocês, que garantia a ela 74 milhões em cotas da Embeleze. Quando o Itamar foi internado em 2023 com problemas de saúde, semanas antes da sua morte, a Monique contou com a ajuda do seu filho, do João Carlos, para fazer diversas transferências para ambos e também para o Matheus Palheiras. Então, enquanto ele estava internado com a saúde debilitada no hospital, Monique teria ido junto com seu filho até lá para realizar essas transferências bancárias. Segundo a Polícia Civil, foram transferidos mais de 6 milhões apenas entre 2019 e 2023 para esse trio. E as transferências bancárias feitas enquanto o Itamar estava internado foram todas feitas, segundo a polícia, pelo João Carlos, para beneficiar a si próprio e também ao marido da sua mãe. Agora vamos pensar aqui, né? Imagina a confiança que o Itamar tinha na Monique e como isso tudo foi usado contra ele. Esse foi o verdadeiro trabalho de manipulação que destruiu relações familiares da família do Itamar e também todo o seu legado.
A investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, conhecida como DRACO, apontou que 2 e-mails da suposta amiga do Itamar, a tal Jéssica Ferrer, eram ligados ao número de celular que pertencia a Monique. E o número, inclusive, é citado pela Monique como seu contato oficial em um registro de ocorrência. Um dos e-mails foi acessado a partir de um IP vinculado a um outro telefone celular da Monique e através disso tudo foi confirmado que aquele e-mail de Jéssica Ferrer pertencia a Monique, era ela se passando por essa tal de Jéssica. Inclusive, um dos números de telefone era usado como Pix do Matheus Palheiras. Nos e-mails, a personagem Jéssica Ferrer alertava o Itamar sobre supostas intrigas contra ele, se utilizando de informações verdadeiras que a Monique tinha acesso, e tudo isso era feito com o objetivo de manipular o Itamar. De acordo com o relatório final da investigação, o Itamar só se divorciou oficialmente da sua ex-mulher, a Josefina, após as conversas com a Jéssica Ferrer, essa personagem aí criada pela Monique. As mensagens, segundo a polícia, reforçavam a necessidade do Itamar de se afastar definitivamente de sua ex-esposa e também da influência de terceiros. Bom, o Itamar Fernandes morreu em 18 de julho de 2023, aos 82 anos após complicações no fígado, e no dia da sua morte, o João ainda fez uma transferência bancária da conta do Itamar para a conta dele. A polícia calcula que o total desviado chegou a 122 milhões de reais. A Monique, o João e o Matheus foram indiciados por estelionato, furto mediante fraude e associação criminosa. Eles também estão sendo investigados por lavagem de dinheiro. Após esse caso vir à tona, aí na internet e também no Fantástico, em março de 2025, a Monique usou as redes sociais para tentar se defender e ela disse que é uma mulher honesta, vítima de misoginia e preconceito e que confia na justiça. Mas as provas da polícia, como os IPs ligados ao celular dela e também os e-mails que ela mandou, aquelas 2.000 páginas de e-mail, são provas bem contundentes contra ela. Enquanto isso, o Jomar, o filho do Itamar, segue na presidência da Embeleze e a Monique, inclusive, tentou assumir o comando da empresa em 2024, porém ela não conseguiu. E o caso agora está nas mãos do Ministério Público. E o que fica dessa história é um misto de tristeza e também de alerta, porque o Itamar Fernandes construiu um império do zero. Ele era um homem extremamente inteligente, mas ele acabou se tornando muito vulnerável a uma trama que misturou amor, traição, ganância por parte da Monique. Então nós vemos que mesmo as pessoas mais inteligentes não estão imunes a passar por esse tipo de manipulação. Infelizmente, ele se deixou levar por uma personagem criada pela Monique e com isso ele inclusive se afastou dos seus filhos e da sua ex-esposa. E a Monique, que veio de uma vida simples, conseguiu construir um esquema milionário. E hoje ela aguarda o julgamento que pode mudar para sempre a sua vida. Agora eu quero saber o que você acha. A Monique é culpada ou é vítima de uma campanha difamatória, como ela diz? Será que a justiça vai desvendar toda a verdade deste caso? Conta aqui nos comentários o que você está achando, deixa o seu like se você curtiu essa história e se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Ontem nós postamos 2 casos criminais aqui para vocês, então já dá uma olhada lá também e até a próxima.